Olá, meu amigo do programa Três Dedos de Prosa. Estamos aí repartindo com você mais uma história hilária, né? Esse episódio nosso também versa sobre religião e comportamento, é uma linha mais presente nesses últimos 3 dedos que eu tenho gravado, pelo material que a gente tem aí, né, compilado durante tantos anos de caminhada nessa área, né, nessa área de religião, nessa área de trabalho envolvendo aí a igreja e etc. O que eu quero repartir com vocês hoje aqui é baseado num filme que é considerado um clássico para os mais antigos na área do cristianismo, né? É um filme, eu achava até que esse filme era mais antigo, como é que eu posso dizer? Eu achei que esse filme era da década de 70, por aí. Mas a gente fez uma pesquisa e eles dizem lá que esse filme é do finalzinho da década de 70 para a década de 80. Inclusive é um filme hoje disponível na internet. Ele foi disponibilizado. Se você quiser, depois tiver interesse em assistir, é um filme gospel, estilo bem aqueles filmes gospel americano, com final feliz e tal. Nem sempre é aquilo ali que o filme mostra, né? O nome do filme é Os Demônios do Templo. Os Demônios do Templo. É muito interessante, porque os demônios do templo no templo, né? E o templo aqui, o que envolve esse templo é uma igrejinha numa cidade, eu acredito que semi-periférica lá dos Estados Unidos, eu não conheço a fundo, né? Mas mostra lá a situação de um pastor que ele vem para tentar consertar uma igreja cheia de vícios, como a gente vê muito por aí, muito comum, inclusive nas chamadas igrejas evangélicas, né? Como eu alcanço um público que não é explicitamente evangélico, então eu coloco essas frases formuladas dessa maneira para que o público também que não é evangélico, no segmento evangélico, possa entender. Então, uma igreja evangélica, e a história se passa com esse pastor, um jovem pastor, que talvez recém-saído de seminário e tal, ele vem todo empolgado para colocar aquela igreja para cima, para levantar aquela igreja, alavancar o crescimento daquela igreja. E os obstáculos que ele encontra é interessante. Como diz Tozer uma vez, né? Ia chegar um tempo que a luta não seria contra os de fora, mas contra os de dentro, né? E eu acho que esse tempo já chegou e já faz tempo que esse momento chegou dentro dessas chamadas igrejas evangélicas. E vírgula, as igrejas católicas não ficam atrás. Aliás, o cristianismo, por essa visão democrática e por essa visão abrangente, menos terrorista, menos de domínio que tem o cristianismo, é um entendimento mais democrático das coisas, ele traz esse prejuízo, né? Alguns segmentos evangélicos, inclusive, os caras são os reis, são os imperadores, eles mandam, desmandam, não há nenhum tipo de concílio, vamos dizer assim. A maioria das igrejas mais históricas, elas trabalham em cima de concílios, em cima de grupos que se juntam, né, do que a Bíblia fala de conselho dos sábios, para que possam tomar as decisões e dar um segmento razoável para as igrejas. Mas as religiões, elas têm esse viés diferenciado. O cristianismo, ele é mais democrático mesmo, todas as áreas dele, tanto na área do segmento chamado evangélico, como na área do segmento chamado católico. Enfim, o cara vai lá para tentar levantar o trabalho, a obra, e os demônios do templo, eles estão no templo. Então é interessante porque a gente pensa demais nesses tempos de confinamento, você fica muito dentro de casa. Não é muito o meu caso, porque eu saio mais do que fico dentro de casa. Mas, no tempo que você fica aí fazendo uma crônica, preparando uma pregação, um estudo, as aulas lá onde eu ministro teologia,
O tempo que você fica aí, a mente ela vai trabalhando, você vai lembrando de coisas, de situações. E essa semana eu lembrei desse filme, inclusive que tinha na videoteca lá da igreja onde eu estou atualmente como pastor, né? Nós temos esse filme lá, eu comprei, passou na igreja acho que umas 2, 3 vezes, passamos em retiros esse filme aí. E como eu falei, é um filme já antigo, muito antigo. Se você for assistir, você vai perceber pelas roupas, pela qualidade da gravação. Mas o interessante não é nada disso, não se atenha a isso. Se atenha à mensagem do filme, que ela é muito interessante porque ela atrapalha exatamente nisso aí. O cara vem para trabalhar, para ajudar, e imaginando que os problemas eles viriam de fora para dentro, ele iria enfrentar obstáculos fora. E de repente ele começa a enfrentar os obstáculos dentro da igreja. Então quem seriam esses demônios do tempo? Interessante assim, no porão da igreja, o diabo se instala. E com ele os seus secretários. E os secretários eles querem então implodir, eles querem acabar com tudo, eles querem uma visão diferente. O diabo fala, não, vocês não estão entendendo direito. Nós vamos usar o que? As próprias pessoas. A nossa maior arma, a nossa maior munição, ela está dentro da igreja. Então quem é que está dentro da igreja? É o cara que fica nos cantinhos futricando, que é uma desgraça, né? Ou coisinha, não posso falar aqui o que vem à minha mente, mas ou coisinha desprezível que é o tal do fofoqueiro. Principalmente se for homem, né? Que talvez está faltando uma sainha para ele se sentir o verdadeiro futriqueiro nos cantinhos fazendo fofoca. Então esse é um dos casos que ele usa, né? A futriqueira, o encrenqueiro, aquele que é o desanimado, o outro que tem vícios escondidos. Então ele vai, o pensamento é assim, vamos usar quem está dentro, não precisa ir lá fora. Nós não precisamos da munição que vem de fora. A nossa munição, as nossas bombas, elas estão dentro da igreja, usando pessoas que deveriam ir para o templo. Quando você vai para um templo, você vai para orar, para buscar a Deus, para cantar. Você não vai olhar se a pessoa está bem vestida, se está mal vestida. Hoje que esse negócio de rede social é um saco. Porque tem cara que não tem o que fazer, tem mulher que não tem o que fazer e fica em rede social futricando. Fulano foi na festa, fulano tá com um copo de vinho na mão, fulano falou um palavrão, fulano pôs uma frase lá. Vai cuidar da tua vida, cara, né? Vai cuidar da tua vida que você ganha muito mais. Mas eles estão dentro da igreja, eles estão vendo isso. Olha, o cara tá pregando e ele falou um palavrão na frente da igreja. Olha, então, eu tô dando uma generalizada, mas é o que envolve a questão desse filme. Para que nós precisamos da munição lá de fora? Para que nós precisamos dos inimigos lá de fora, se os inimigos estão dentro da igreja? Os que julgam, os que apontam, os que futricam, os que criticam todas as ações. Se não são ações que eles fazem, eles criticam. Então o filme ele vai trabalhar muito essa ideia. A ideia da pessoa que tenha lá as suas coisas erradas escondidas. Ninguém está defendendo isso, é lógico que não, né? Agora quem muda a pessoa não é a gente. Se eu pudesse mudar, eu teria uma varinha de condom nas mãos, né? Ou faria como aquele seriado da feiticeira que mexe o nariz e as coisas acontecem. Ou os mais antigos, a Ginny é um gênio, né? E dá uma balançadinha na cabeça e tudo acontece. Não. A ação de mudança, ela tem duas vias. Uma via é Deus, e Deus é a via vertical, e a outra via horizontal é o homem. Então Deus fala, é assim, e o homem diz, eu quero assim, eu quero mudar. Se o homem não quer mudar, meu amigo, você pode Jesus se materializar na frente dele, que não adianta, né? E eu tenho muita experiência nessa área pelo trabalho que eu tive em casa de detenção, em cadeias, em casas de recuperação. Então, muitas vezes acontecem pessoas que foram curadas, pessoas que tiveram milagre da cura da AIDS, e nem por isso se permaneceram firmes nos caminhos da Bíblia, né? Se desviaram e alguns acabaram até em tragédia, o fim da vida, porque experimentaram um milagre de Deus, mas o milagre não é garantia de que o cara vai ter uma consciência. Então esses caras, eles estão também infiltrados, né? Então o templo, qual é a visão do templo?
Quando a gente fala a igreja física, qual é a visão do templo da igreja física? A visão do templo da igreja física é a casa de Deus. Então, quando a gente fala a casa de Deus, a gente imagina que tudo nesse lugar deveria andar bem, perfeitamente, que as pessoas seriam pessoas que suportassem os erros dos outros, pessoas que, por mais perfeitas que se julguem, né, que acham que são, elas deveriam ter uma complacência para com os outros, deveriam compreender, ao invés de criticar, caminhar junto, né, não deveria ser um lugar de mentira. Né, uma das maiores mentiras que eu vejo, eu até gravei um episódio logo no comecinho do Três Dedos de Prosa, daquelas pessoas que fazem as suas atitudes, que tomam as suas atitudes e dizem que é Deus que está fazendo. Então, coisas incoerentes, coisas absurdas, né? Como, por exemplo, se eu pego esse papel para colocar do outro lado, porque eu falei, alguém falou para mim, pega esse papel e põe do outro lado. Eu falo assim, eu vou pedir a Deus para ver se eu tenho que fazer isso. Aí eu venho para você e falo, não, Deus falou que eu tenho que fazer. Aí eu pego esse papel e paro na metade do caminho, eu falo, olha, não vou mais fazer, porque Deus falou para não fazer. Então tem alguma coisa errada. Ou Deus não falou com você no começo, porque se ele falou para você levar, você vai levar. Ou então você ouviu Deus agora, que ele falou para deixar no meio do caminho. Então essas incoerências, essas bobagens, né? O último episódio eu falei de bobagens gospel, de coisas que eu ouvi no mundo gospel. E aqui não fica muito diferente. Por quê? Porque essa mudança, essa postura, não é uma mágica de Deus. Deus mostra. Daqui para cá, na horizontal, é você, meu amigo. Né? Deus não vai tirar o cigarro da sua boca e jogar no chão para você pisar na bituca. Deus vai conscientizar você que aquilo está te fazendo mal. Deus não vai chegar e lacrar a sua boca. Deus vai mostrar que você tem que tomar cuidado com a sua boca para não ofender as pessoas, para não criticar, para não julgar as pessoas. Então, Deus está aqui, é a vertical. Deus está falando. Né? Uma das formas dele falar é isso aqui. Ó. Isso aqui é a vontade dele. Bíblia. Bíblia é a vontade de Deus. Agora, a Bíblia todo mundo lê. Todo mundo. Qualquer um lê a Bíblia. Aplicar a Bíblia, aí já é outra questão, né? Aí já é outra questão. Aí já... Agora, a horizontal é sua e é minha. A horizontal é sua e a minha. Pô, eu sei que é errado furar um farol no trânsito, por exemplo. Um farol vermelho, eu sei que é errado. Eu sei que é errado. Eu tenho uma orientação. É errado. Se eu vou e eu furo o farol, eu posso bater no carro, eu posso atropelar uma pessoa, ou no mínimo eu posso tomar uma multa, ou posso passar e não vai acontecer nada comigo, nem multa vem. Mas a minha consciência eu tenho. Olha, isso é errado. Daqui para lá sou eu. Então, não tem esse negócio de mudar porque eu estou falando, porque eu acho que eu estou apontando, que pode fazer, não pode fazer. E essa questão do filme trabalha muito essa orientação, né? Ou seja, o mentir, enganar, extorquir, julgar, apontar, né, futricar, fazer a fofoca, tudo isso estava onde? No âmbito da igreja. Como eu falei, é um filminho gospel, norte-americano, sempre tem aquele viveram felizes para sempre. Mas nem sempre é assim. Às vezes igrejas são destruídas por fofoca, por intrigas, né, por traições, por extorsões, por pessoas que desfalcaram a igreja. Às vezes a igreja vai à míngua porque alguém desfalcou, levou embora o dinheiro, desviou o dinheiro, seja liderança, seja alguém que teve acesso, enfim. O trabalho desse filme é esse aí, né? Então a ideia foi essa. Quando eu comecei a pensar nessas coisas aí que a gente fica pensando bastante, nessas coisas que a gente vê, principalmente na religião, né? A religião como religião, ela é uma desgraça. Uma desgraça a religião, porque ela puxa para aquilo que você pensa, né? Então a religião, na palavra original, é religar. E a ideia de religar é o homem a Deus. É o homem a Deus, essa é a ideia. Mas ela é distorcida. Então a religião, nesse sentido, ela é uma desgraça, porque cada um puxa para o seu lado. Eu estou certo, e você não tem um parâmetro, não tem um rumo, então você fica nesse zigue-zague, nesse ping-pong. Eu vou para lá, eu vou para cá, porque o outro falou, porque o outro disse, né? E aí o mundo evangélico, por exemplo, gosta muito desse negócio, de o que Deus falou para um e tal, e sendo que Deus ele não trabalha mais na coletividade como lá no Antigo Testamento.
Isso eu falo com propriedade, porque é uma área que eu milito aí há mais de 30 anos, trabalho nessa área. Então, uma forma dele falar, e Deus é o mesmo, mas uma forma dele falar lá no Antigo Testamento mudou completamente quando veio a pessoa do verbo, da palavra encarnada, que é o Cristo. Visto essas questões que eu tenho falado, voltemos aqui para o filme. Então os demônios, eles estavam dentro do próprio templo. Então tiveram várias ações, né? Depois você pode ver esse filme e assistir. Tiveram várias ações, mas de repente caiu a ficha e o diabo falou, não, a nossa arma está aqui dentro. São as pessoas que estão aí. As pessoas que ocupam os bancos, que sentam nos bancos e que estão dando essa munição para nós, né? Eles descobrem então que a maior arma deles está dentro da própria igreja. Seria uma piada, mas não é uma piada, é uma grande realidade e quem vive sabe disso aí. Eu reforço, isso não é só na igreja evangélica, sim, todas as religiões, né? Se você juntar pessoas que pensam diferente, eu penso diferente, eu estou do lado do meu irmão que gosta de uma cor, que gosta de uma comida, que torce para um time de futebol, eu torço para outro, eu gosto de outra comida, eu tenho um outro comportamento, ele é mais barulhento, sou mais quietinho, ele gosta de pular, eu estou mais sentadinho. Então, são pessoas diferentes. Então, o objetivo da religião deveria ser esse, apontar para aquilo que unifica, para aquilo que realmente é o que importa. Eu preguei nisso uns domingos passados aí, né? O que importa realmente, até contei uma historinha do gato que roubou o queijo de uma mulher na feira. O cachorro viu o gato roubar o queijo, o cachorro foi em cima do gato e falou, esse queijo é meu. Aí o gato falou, por que é seu? Porque eu vi que você roubou, então ele é meu, porque eu sou mais forte que você. Aí começou uma briga entre o gato e o cachorro pelo queijo. Então o objetivo era o queijo. Aí como o gato também se rebelou, se arrepiou todo, não sei como é que chama, quando o gato fica armado para enfrentar, então resolveram chamar alguém para fazer o contraponto do negócio. Chamaram justamente a raposa, né? E a raposa falou, não, vamos fazer o seguinte, vocês estão brigando, o que é o importante da história? É o queijo. Então, já que é o queijo importante, vamos cortar o queijo no meio. Só que a raposa é matreira, astuta, ela cortou o queijo numa porção maior. E falou pro gato, essa é a sua porção e essa aqui é a sua, cachorro. Aí o gato falou, mas a minha porção é menor, a dele é maior. Aí a raposa falou, eu não tinha percebido. Então vamos fazer assim, eu vou morder a porção maior para que fique igual. Aí mordeu a porção do cachorro. Aí o cachorro falou, mas eu não quero uma porção mordida, a minha mordida e a dele não. Aí a raposa falou, não, então pera um pouquinho, eu vou morder a do gato. E mordeu. E aí o gato falou, não, mas agora ficou menor ainda. E conclusão, o gato e o cachorro discutindo, e a raposa foi e comeu todo o queijo. O objeto, a importância do negócio, que era o queijo, foi parar na barriga da raposa. É exatamente isso que a gente vê acontecer. O objetivo de uma igreja cristã, por exemplo, é o Cristo. Está aí o nome. É o Cristo, é adorar o Cristo, é crer no Cristo, é pregar o Cristo, é dizer para o mundo que o Cristo é a solução. Mas as pessoas ficam brigando porque tem que ser assado, porque tem que ter aquela roupa, né? Eu lembro de uma mulher na igreja que falou que Deus mostrou para ela que a roupa das mulheres quando iam cantar tinha que ser vermelha, sei lá, cor-de-rosa. Pô, Deus mostrou para ela, isso é problema dela, como que ela vai querer impor isso, né? Mas são essas coisas místicas, essas besteiras que a gente nunca viu, né? Ou outro falou que, não, uma reunião de oração de uma determinada igreja, tinha que começar a pular. Quer dizer, essas bobagens, não tem nada a ver. A religião, no caso do cristianismo, eu sou cristão, é apontar para o Cristo, é mostrar para o Cristo. Então, no caso aqui dessa história que eu contei, o objetivo era o queijo. Então fica o gato discutindo, o cachorro discutindo, o gato brigando com o cachorro brigando com o gato, chega a raposa e papa o queijo. É exatamente o que acontece. A igreja fica o gato brigando com o cachorro brigando com o gato, a raposa chega aí, abocanha o queijo e daqui a pouco não tem mais queijo, que era o objetivo. Então é muito legal essa ideia do filme, bacana pra caramba, nessa visão de o que é importante, se a gente não vê que os inimigos estão dentro da nossa própria casa, a gente tá frito, nós estamos ferrados, né? Os inimigos estão dentro da nossa própria casa, pô. E a gente está preocupado com o que está lá fora, sendo que a gente que está dando a arma, a gente está fofocando, a gente está apontando o dedo, a gente que está criticando. Então é hora de se juntar, de caminhar, é apontar para aquele que é o objetivo.
uma resposta deve ser processada dentro da nossa mente, né? Que você sabe qual é a resposta. Os exemplos que eu estou falando aqui, eles não são virtuais, eles são reais. Então a resposta ela é processada dentro da sua mente. Então você, como um cara, vou usar até essa expressão que eu não gosto, eu abomino, você que se julga um cara religioso, você está fazendo a tua parte? Tá? Não estou dizendo aqui, não, tem que beijar o inimigo. Isso é hipocrisia, isso é hipocrisia. E até mesmo na questão do perdão, a questão do perdão você tem que saber trabalhar, porque a questão do perdão ela não liga diretamente à confiança. Então, às vezes você tem uma confiança, às vezes num relacionamento conjugal, às vezes há uma falha de uma das partes, uma traição, e o perdão, às vezes, não, você não pode mais pensar nisso, você não pode falar um negócio desse. Sempre a pessoa, perdoar e esquecer. Esquecer entre aspas, né? Porque a confiança, ela vem adquirida com atitudes, com gestos. Então, você não é um estalo de dedos. Na mesma forma, trabalha aqui a questão do cristianismo. Então, esse filme está disponível lá para você no YouTube. Ele fala lá que é uma da década de 80, que é meio assim, chegaram um pouquinho mais antigo, mas a questão aqui é essa, as suas atitudes, né? Elas estão condizentes com aquilo que você fala, com aquilo que você prega. Esse filme é uma ficção, né? É uma ficção ou é uma realidade? E o pior idiota é aquele que não é enganado pelos outros, ele é enganado por ele mesmo. Esse é o pior idiota, esse é o pior trouxa. Ele não é enganado pelos outros, porque às vezes você é enganado até numa boa intenção. Mas o pior trouxa, o pior idiota é aquele que é enganado por ele mesmo. Ele sabe que não é daquela forma, mas ele está fazendo. Né? Ele sabe que isso não é uma ficção, mas ele acha que é uma ficção, quando isso é uma realidade. Então você que vai responder aí, dentro da sua mente, da organização mental sua, aí, você que vai ter essas respostas aí. Eu fico por aqui em mais um episódio do 3 Dedos de Prosa. Se gostou, curte. Se não gostou, não divulgue para os outros. Se gostou, divulgue, comente. Pode participar, você sabe lá que o nosso canal é livre. Você pode participar com a sua crítica, com o seu elogio, com a sua palavra, com a sua posição. O importante é que a gente está transmitindo um recado e eu quero que você pense bastante nisso aí. Você é um demônio dentro do templo? Você está dando munição para os demônios do templo? Ou você não? Você está do outro lado. Você está do lado mais equilibrado. Meu amigo, fica um abraço para você aí, que aquele que é o Criador de tudo, de todas as coisas, esteja nos guardando de todos os males. É aquilo que eu peço sempre, a cada dia. Meu abraço, obrigado por curtir, por participar do meu canal. Fica aí meu abraço. Até a próxima, se Deus permitir.